A tecelã das vozes que nunca foram ditas. Havia uma mulher chamada Iriel, conhecida apenas por aqueles que carregavam palavras que nunca tiveram coragem de dizer. Ela dizia que existiam vozes que nasciam dentro das pessoas, mas não conseguiam atravessar a boca. Ficavam presas entre a garganta e a alma, vibrando fracas, esperando alguém capaz de escutá-las. Iriel era essa pessoa. A chamavam de tecelã das vozes não ditas. Iriel vivia numa casa de janelas largas em meio às pradarias silenciosas de Karet. Lá dentro, fios luminosos pendiam do teto, cada um representando uma voz que alguém guardara para si. Eram confissões presas, amores calados, perdões não oferecidos, verdades adiadas. Ela os recolhia no ar, como se o vento entregasse murmúrios esquecidos, e então os tecia em grandes tapeçarias que revelavam histórias que jamais foram contadas. Um dia, ao amanhecer, Iriel sentiu algo incomum. O vento trouxe não um fio de luz, mas uma corda espessa, pesada, quase escura. Ao tocá-la, ouviu uma voz abafada, desesperada, que tentava se libertar havia anos. A voz era de um homem chamado Hanlor, conhecido por sua gentileza, mas marcado por uma tragédia que ninguém ousava mencionar. Ele perdera a esposa durante uma enchente, e desde então nunca mais falara sobre ela. A cidade inteira evitava o assunto, e Hanlor carregava um silêncio tão denso que era quase uma segunda pele. Iriel decidiu visitá-lo. Encontrou Hanlor sentado na varanda, olhando para o horizonte com olhos ocos. Quando ela explicou que ouvira sua voz aprisionada, ele apenas baixou o olhar, incapaz de responder. Foi então que a corda escura começou a se mover, como se tentasse escapar por conta própria. Iriel a segurou firme e pediu que Hanlor tocasse o fio também. Quando sua mão o encostou, o ar ficou pesado. A voz finalmente se revelou. Era a memória da esposa, chamando-o pelo nome durante a enchente. Não era lamento, mas despedida. Hanlor caiu de joelhos, sentindo a dor que recusara por anos explodir como tempestade. Iriel respirou fundo e começou a tecer. Cada ponto do tecido libertava um fragmento da voz presa, permitindo que a memória deixasse de ser um peso surdo e se tornasse parte viva da história dele. Ao fim, a tapeçaria mostrou algo inesperado. Não a tragédia, mas todos os momentos antes dela. Risos, caminhadas, conversas simples sobre o futuro. A memória inteira voltou a brilhar, não apenas a parte final. Hanlor chorou de forma que nunca havia chorado. Não pela perda, mas pela vida que finalmente podia lembrar sem medo. Iriel pendurou a tapeçaria no vento, deixou que a luz atravessasse os fios e libertasse o que restava da voz. Hanlor levantou-se e percebeu que o silêncio dentro dele não era mais prisão, mas descanso. A voz adormecera, enfim livre. Quando a noite chegou, o vento trouxe novos fios para Iriel. Ela sorriu. Sabia que sempre haveria alguém precisando lembrar que o que não é dito não desaparece. Apenas espera.